porque é fácil, no caso do Ciro, dizer o errado e o certo e dizer o que faria ou o que deixaria de fazer, inclusive o faz de forma muito arrogante, como é também do seu caráter, faz isso de maneira muito arrogante. Agora, o oportunismo é tão gigantesco que nos faltaria até tempo aqui para poder pontuar alguns, mas pontuar todos. Mas vamos pensar aqui em alguns. Para o Ciro, até algum tempo atrás, o Lula ele era honesto ao ponto de Ciro tanto ameaçar o ex-juiz Sérgio Moro e a sua equipe de os receber a bala, como também até de sequestrar o ex-presidente Lula para que não fosse preso. Era inocente e Ciro colocava o seu discurso totalmente no sentido de defesa do ex-presidente, colocando a mão no fogo pelo ex-presidente. Tudo isso tinha, logicamente, uma narrativa e uma razão do porquê. Ciro olhava para 2018 como pretenso candidato, via o desgaste que havia dentro do PT, o antipetismo crescendo a nível nacional, e ali, né, via a grande possibilidade de chegar até a presidência da República, tendo um apoio por parte do Partido dos Trabalhadores. Ele fez a matemática dele direitinho, nisso a gente deve concordar que é extremamente estrategista, mas ele foi usado, né? A vida toda foi usada, na verdade, pelo Lula. Tem alguém que é mais sorrateiro do que o Ciro, que é exatamente o ex-presidente Lula, que usou o Ciro Gomes para os seus propósitos e, na hora H, lhe deu uma verdadeira rasteira. Recebida a rasteira, Lula deixou de ser para Ciro inocente, deixou de ser o homem mais justo, o homem mais correto, e passou, então, a receber, entre os adjetivos, o adjetivo de ladrão, de corrupto, e, pasmem, né? Ciro, que gosta de dar tiro no pé, acaba dizendo que sabia de segredos do Lula e do partido que levaria consigo para o túmulo, dando, então, uma declaração de que não somente conhecia os erros do Partido dos Trabalhadores, como dava o seu aval e ainda levaria com ele para o túmulo, né? As suas confidências com o ex-presidente Lula. Uma coisa interessante é que o Ciro Gomes, ele, na sua trajetória política, ele esteve em 7 partidos, né? E é claro que entre os políticos essa dança de cadeiras, de partido, de mudança, não é uma coisa incomum. Mas Ciro esteve sempre ali nos holofotes desses partidos, inclusive partidos como o PMDB, né, o extinto PMDB, hoje MDB, PSDB e tantos outros partidos, o PROS, o PSD, e todas as vezes, né, com muita ênfase em defesa da ideologia desse partido, até enquanto isso lhe era conveniente. Por exemplo, quando deixou de ser conveniente, então passaram a ser inimigos ferrenhos, né? Diga lá o seu Roberto Freire, que acolheu o Ciro Gomes no seu partido, e Ciro Gomes, mais uma vez, tinha a pretensão de ser lançado candidato a presidente da República, mas naquela oportunidade o presidente do partido lançou, então, o Eduardo Campos, né, que veio a falecer ali mesmo no período da campanha. Isso fez com que Ciro saísse do partido e aí ele sai inimigo de todo mundo. Já foi amiguíssimo do PMDB, fazendo parte ali no início da sua carreira, e depois o PMDB passou a ser tudo aquilo que Ciro já falou contra esse partido. E uma coisa, queridos ouvintes, que me questiona é exatamente 2014. O senhor Cid Gomes, governador, nomeando o seu irmão Ciro Gomes para ser, então, o secretário de Saúde do Estado. O que foi que aconteceu? Qual era
a utilidade de Ciro Gomes? Nenhuma preocupação com a saúde do povo cearense, com o sistema de saúde do povo cearense, mas uma colocação de cargo inteiramente eleitoreira, era um ano eleitoral naquela época, e a presença de Ciro no meio do governo fortalecia as pretensões de campanha deles no Estado. Tanto é que está aqui um momento para quem sabe tudo e tem a solução para todas as coisas, inclusive para a pandemia do coronavírus, está aqui uma boa oportunidade hoje, Ciro Gomes ser o secretário de saúde do estado do Ceará, mas não é porque nesse momento não há gradual. Essa é a nossa primeira observação, Luiz. Não sei se você já quer fazer algum comentário. Muito bem. Em relação ao oportunismo do Ciro Gomes, meu caro Cícero Maia, eu colocaria aí também o fato dele estar aproveitando, né, toda a chance que lhe dão hoje nos programas de televisão, de grandes emissoras, como a Band, a própria Globo, mais recentemente a Globo News. Não sei se você observou. E ele, como todo bom oportunista, tem aproveitado esses momentos, essas lives, para destilar o seu veneno e a sua língua inflamada pelo inferno. Mas sobre a desonestidade intelectual do Ciro, a mais recente aparição dele na Globo News, juntamente com a Marina Silva e o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, é relacionado à defesa da democracia. E é interessante que, num dado momento, o Ciro olhou para o Fernando Henrique, a quem ele também já distribuiu diversas farpas quando deixou o PSDB, e para Marina Silva, além da Miriam Leitão, e disse que nós não podíamos, atribuindo ao presidente da República Jair Bolsonaro, ou insinuando que o presidente tem um cunho autoritário e que ele deseja implantar aqui uma ditadura. E ele olha para o Fernando Henrique, para Miriam Leitão, e para a própria Marina Silva, dizendo que a democracia é muito cara, e sabia o quanto eles haviam sofrido para que nós vivêssemos hoje numa democracia. Por exemplo, olhou para Miriam Leitão e disse que ela foi torturada, para Marina Silva também, e para o Fernando Henrique, dizendo que ele amargou o exílio. Realmente, isso é verdade. Miriam Leitão e Marina Silva foram torturadas na ditadura. E nós não defendemos, em hipótese nenhuma, qualquer ditadura, seja ela de esquerda, de direita, militar ou civil, a gente não defende isso. E o Fernando Henrique foi exilado. Mas onde entra a desonestidade intelectual do Ciro Gomes? Porque ele sabe, tão bem quanto eu, você e qualquer outro que busque se informar, fora dos livros de história do Brasil, meu caro Cícero, que a Miriam Leitão, que hoje é jornalista do Grupo Globo de Comunicação, que a própria Marina Silva e que o ex-presidente Fernando Henrique, conforme disse Fernando Gabeira, que já foi deputado federal e que também fazia parte de grupos de guerrilha armada, em 1964, eles não lutaram por democracia coisíssima nenhuma. E o próprio Gabeira reconheceu isso em um livro que ele escreveu. Eles queriam, sim, derrubar o regime militar, mas para instalar no lugar a ditadura do proletariado. Então, o Ciro Gomes, além de oportunista, para a gente ficar só nesses dois adjetivos no programa de hoje, é desonesto intelectualmente. Isso. Ok, Luiz. Muito bom, muito bem colocado. E, como disse o Alexandre Garcia no seu último comentário, é fácil lutar pelo que já existe, né? Pela a democracia. E, finalizando... Isso. Foi muito feliz o Alexandre Garcia. É fácil lutar pelo que já existe. Agora, finalizando, eu fico pensando, né, por exemplo, a forma autoritária de Ciro Gomes, aquele caso do CID, que acabou não dando em nada, e até me estranha isso, atentar contra a vida de centenas de pessoas
colocando então a retroescavadeira para cima da população, você imagina que tipo de democracia a gente podia sonhar ou ter com uma figura como Ciro Gomes à presidência. E falar em democracia, Luiz e queridos ouvintes, hoje eu fiquei surpreso, né, com alguns atos antidemocráticos. Coloque isso entre aspas. Porque, em uma atitude antidemocrática, o presidente da República teve a coragem de fazer uma reunião de ministros durante toda a manhã, se iniciou às 8h30 da manhã e foi até às 11h30, ao vivo, aberto para todas as emissoras de televisão. Um ato, para quem é julgado antidemocrático, democrático demais, né? Aberto, ao vivo, para que não somente as emissoras, é o primeiro ditador que defende a liberdade de expressão, né, Cícero? Através de outra rede social, pudesse, então. Eu fico pensando, Luiz, o seu áudio está falhando para mim, Luiz. Eu estou dizendo, é o primeiro ditador que defende a liberdade de expressão e quer fazer tudo de forma transparente, né? Até uma reunião de ministros. Eu fico pensando que o ditador da Coreia do Norte deve ficar muito decepcionado com esse ato antidemocrático do presidente do Brasil, que abre a sua reunião para que todas as pessoas possam ter, então, acesso. Um outro ato democrático aconteceu antes da reunião, né, que é exatamente a valorização do símbolo maior da nação, a bandeira do Brasil, sendo ali devidamente arteada e honrada, né? Então, ali pelo presidente, pelos seus ministros. Então, fica muito claro que esse discurso de antidemocracia, antidemocrático, ele é uma tentativa da criação de uma narrativa que não existe no sentido de levar as pessoas a enxergar algo que não é verdadeiro. Agora, muitas pessoas levadas aí pela mídia, pela grande mídia, acabam assumindo um discurso sem saber nem exatamente o porquê está, então, assumindo esse discurso. Mas, diante democrático, nós não temos visto muita coisa, não. Aliás, não temos visto nada de nada. E também esses aí, Cícero Maia, que saem gritando e não sabem nem o que estão dizendo, são muitos os que empunham aquelas faixas negras da defesa da democracia, que a gente sabe que eles não defendem democracia nenhuma, e o tal de um Antifas, que é o grupo antifascista, a maior parte deles não sabem nem o que foi o fascismo, não é? Eles atuam contra eles mesmos, porque os atos deles é que são fascistas. Esses são chamados idiotas úteis, conforme Lenin, da União Soviética, disse que utilizaria os idiotas úteis, que caso se concretize numa ditadura, são igualmente aos demais descartados. Exatamente. E concluindo, Luiz, a gente pensa um pouco sobre as manifestações de domingo e as alegações que houve sobre o que podemos chamar um certo fiasco, porque a movimentação foi muito pequena, né? Uma das alegações é que não poderia haver muitas pessoas por causa, então, do isolamento e dessa questão do momento que se vive. Aí, muito interessante que, sabendo disso, foi marcado as manifestações, né? É uma desculpa que não cai muito bem. E também, Luiz, essa questão do que podemos chamar de hipocrisia do movimento contra o racismo. Nós somos totalmente defensores, né, em relação à igualdade, nós reconhecemos uma raça chamada humana, sabemos que o problema é único, há uma só raça humana, um único problema, o pecado, e uma única solução, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como Salvador dessa raça. Agora, somos totalmente solidários, né, ao que aconteceu com George Floyd, inclusive o seu sepultamento hoje e toda a cerimônia feita dentro de uma igreja evangélica lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, no estado, me
falha aqui, mas hoje a mídia calou-se completamente em relação a esse fato. Eu acho isso também interessante. Mas, assim, cristãos e negros morrem e a grande mídia não faz menção da morte de cristãos perseguidos, mortos, como um casal de cristãos missionários foram assassinados semana passada com 8 tiros dentro de casa na Nigéria, e um silêncio total por conta em relação da grande mídia. Então, esses 2 pesos e 2 medidas é que às vezes fica difícil de engolir. Mas nós lutamos também por essa causa. Só não gostamos de ver esses 2 pesos e 2 medidas. E, por fim, Luiz, encerrando aqui... Cícero, antes de você concluir aí, sabe quem definiu muito bem o que você está colocando aí? Jornalista Luiz Ernesto Lacombe, que hoje está na Bandeirantes, que talvez não dure muito por lá. Fascistas contra o fascismo, racistas contra o racismo, cientistas contra a ciência, produtor de fake news. E aqui ele faz uma alusão ao caso da Joyce Hasselman, né? Contra as fake news, a lista de hipócritas, mentirosos, dissimuladores, egoístas e oportunistas é enorme, meu irmão. Com certeza, com certeza. E foi muito bem definido. E, por fim, Luiz, pensarmos aí na questão dos erros por conta da OMS, né? É muito interessante tudo o que tem acontecido, e é lógico que nós concordamos que a pandemia traz realmente os seus desafios, é tudo muito novo, tudo vai sendo muito descoberto e vai sendo redefinido, mas a OMS tem causado, assim, em alguns momentos, desserviços, até para que os governos, os presidentes da República possam direcionar bem as suas ações em relação ao problema em cada país. E agora, essa última, né, em relação à questão dos assintomáticos, muda completamente o perfil. Agora, eu vi um jornalista hoje dizer que isso é natural, que a OMS pode errar e que pode se retratar e tudo mais. Eu também concordo. Agora, se a OMS pode errar, dê desconto também a algumas tentativas do governo, e vamos colocar aqui o brasileiro, que em alguns momentos sugere algumas coisas, e aí não é dado esse desconto, é só visto como loucura, como uma pessoa ignorante. Ora, se a OMS não tem certeza e clareza das coisas que ela lida, que o desconto seja dado também para aqueles que tentam alguma coisa em relação a medicamento ou alguma outra solução para esse problema. Agora, o Cícero, a OMS pode e deve, tem todo o direito de se retratar, mas e os prejuízos causados pelo isolamento, o lockdown, a quarentena, que todos os países do mundo foram praticamente obrigados a fazer? E aquelas pessoas que perderam as suas vidas implorando por um medicamento chamado hidroxicloroquina, que desde o início enfrentou uma resistência tremenda, inclusive dessa OMS. Sim, aí como é que fica? Se retratar é o mínimo, né? Mas tem prejuízos que não são mais possíveis de serem, então, revertidos. Houve perda de vida, de empregos, enfim, toda essa bola de neve que essa pandemia tem gerado. E aí a OMS é o órgão ali base para dar orientações mais seguras, mas já vimos que dali não vem muita coisa, não. Então, é Deus por nós, e nós esperando e confiando sempre na sua bondade, no seu amor e na sua soberania. Luiz, um abraço para você, querido, um abraço para toda a equipe, para todos os nossos ouvintes. Quinta-feira, o Senhor Deus nos permitindo, nós estamos aqui de volta, analisando mais algumas coisas em relação a tudo isso que movimenta as nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Abraço, meu caro Cícero Maia, boa tarde, até a próxima oportunidade. Tudo de bom. A gente volta a